Estamos diante de mais um trecho da palavra de Deus, ainda naquela palavra que o sumo sacerdote Eli recebeu, porque uma frase aqui me chamou a atenção e eu queria, tentando ser rápido, meditar nessa frase, que diz assim, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse. Veio um homem de Deus a Eli. Veio um homem de Deus a Eli. A gente começa a pensar que nesses contextos tão graves, porque era grave, a situação de Israel era penosa porque os israelitas, depois da morte de Josué, tinham se esquecido daquele Deus que os tirou da terra do Egito, que fez milagres entre eles durante 40 anos. E veio toda uma geração, e aí a gente tem aí o sumo sacerdote Eli, que era um homem bom, um homem legal, um homem temente a Deus. Ele criou o profeta Samuel, ele não era uma pessoa ruim. Mas ele se deixou levar pelo paternalismo, talvez, e aí ele se omitiu em relação aos seus filhos. E o texto diz assim, veio um homem de Deus a Eli. E eu acho o curioso é que o nome desse homem não é citado. A gente não tem informações sobre esse homem, quem é ele, por que não foi dito o nome dele, será que ele é uma figura suspeita, será que ele foi recebido? Ele chega ali, entrega a mensagem e nada mais se diz sobre ele, a gente não fica sabendo se ele continuou atuante, se ele morreu depois daquilo, a gente não sabe. Então esse anonimato, acompanhado de uma eminência, veio um homem de Deus. Que é esse paradoxo, Eu e você somos de Deus, mas nós somos pessoas. Somos agraciados, por isso somos de Deus, mas somos pessoa. Podemos contaminar a graça de Deus na nossa vida, na nossa existência. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, mas a existência a gente constrói e a gente pode contaminá-la. Então, essa expressão anônima, veio a Eli um homem de Deus, ela tem muito a dizer a mim e a você, e a gente pode pensar em alguns aspectos. Homem de Deus é sinônimo de profeta, de alguém que foi sob a intervenção divina. Existem pessoas de Deus que elas atuam a vida inteira sob intervenção divina. Existem pessoas que atuam um momento curto, e existem pessoas que atuam numa situação específica. Então, essa expressão de Deus está falando desse exercício proposital de um chamado divino, que no caso ali era dizer a ele o que ia acontecer com ele e com o futuro da família dele. É interessante que, mesmo se falando de ir um homem de Deus a Eli, nós temos aí também um contexto bíblico. Os pregadores hoje estão com medo que as pessoas estão falando mal da Bíblia. Não é falar mal da Bíblia, é falar dela de maneira realística. A Bíblia foi escrita num contexto misógino. Por isso você não vai encontrar assim, veio uma mulher de Deus. Mas não é porque Deus não tinha mulheres para ele. Deus tinha, Deus sempre contou com mulheres maravilhosas, cheias do seu espírito, mas que, dado o contexto misógino das Escrituras, elas não foram elencadas. Você vai ver o próprio Deus quando se fez homem. Ele teve, tecnicamente, 12 apóstolos. Mas quando você vai ver na prática, ele teve muitas mulheres que fizeram a sua vontade. Não eram mais de 12. Algumas são citadas nas Escrituras. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Nós temos aí a mãe de Tiago e João, nós temos a própria Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala, mais conhecida como Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro, Marta, eram mulheres que acompanharam Deus em pessoa. De maneira que a gente tem de ter essa tensão entre aquilo que é um contexto misógino e aquilo de fato que são pessoas de Deus, porque houve um homem de Deus que falou com Eli, e o tempo todo há muitas mulheres de Deus que o tempo todo está falando com pessoas a quem Deus as envia. E aí eu queria dizer isso para você. O Senhor nos chamou a todos para sermos homens e mulheres dele. O Senhor nos chamou a todos para sermos cheios do seu Espírito, independente de um ministério que seja público.
O Senhor está sempre olhando para aqueles 7.000 joelhos que nos tempos de Elias não se dobraram a Baal nem ao seu poste ídolo. O Senhor está olhando a homens e mulheres que neste momento clamam a Ele: Senhor, vinga o nosso sangue. Até quando suportaremos a perseguição daqueles que são escolhidos do Teu nome? São pessoas, homens e mulheres. E aí esse texto, veio um homem de Deus Eli, é para convidar a mim e a você, que não interessa se o nosso nome será lembrado, se o nosso nome será mencionado, como o deste homem não foi, se o nosso nome será memorializado, se a gente vai fazer grandes produções. A gente vê essas diferenças de dinâmicas e realizações até nos próprios profetas. Você tem aí um Amós, que escreveu poucas coisas e falou: eu sou boiadeiro, eu sou lavrador. Mas ele escreveu a mensagem que ele precisava escrever e não se diz nada do que ele fez depois. Porque a gente não tem que ficar preso acerca da fama do nosso ministério. A gente tem que estar preso a uma coisa: eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu busco ao Senhor. Porque é isso. Deus envia os seus. Deus não está preocupado. A palavra que ele tinha que levar para Elias era uma palavra pesada. Então, para que aquele homem iria ficar famoso em cima da palavra pesada que ele levou a Eli? Existem coisas que eu e você precisamos nos preparar para sermos perdedores a fim de realizá-las. É igual a semente. Jesus disse: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. E de repente o nome desse homem de Deus não foi mencionado, porque em sendo mencionado, esse homem de Deus perderia o ministério. Porque que vitória estranha é essa? Quem é você? Ah, eu sou o homem que falou o que ia acontecer na casa de Eli. Não dá para ter essa fama. Por isso que o próprio Deus, quando se fez homem, foi homem de Deus com teor de anonimato, porque ele morreu, ficou 3 dias debaixo da terra, ressuscitou e foi para a porta dos fundos, porque a vitória dele não viria com essa cara que os crentes desejam, né? Olha, eu ressuscitei, sou filho de Deus, estou aqui na frente de vocês, agora engula. Chola mais, sacerdote, chola mais, fariseu, chola mais, escriba. Não, ele ressuscita, vai para a porta dos fundos, e aí, com esse grão de trigo que caindo na terra morreu, o evangelho é anunciado, apesar dos cristãos e evangélicos. O evangelho, a boa nova, a notícia apetecível, a esperança deliciosa, vem sendo anunciada. Mas olha só, Deus nos ensina a não ficarmos apegados aos nossos patrimônios morais. Não, eu tenho uma história a zelar. Não, eu tenho que cuidar do meu ministério. Eu tenho que cuidar da minha vida diante de Deus e de ser Deus na vida uns dos outros, de amar o próximo, de acolher o próximo, de não ser um juiz terrível na vida do próximo. E aí, quando é necessário eu fazer o papel de um juiz ácido, eu vou aparecer assim nas Escrituras. Houve um homem de Deus, né, que foi lá na casa de Eli. Então, a gente tem aqui esse modelo de que nós não precisamos ter medo de sermos sementes. É com esse espírito que eu tenho gravado esses vídeos. Ontem eu gravei um vídeo resposta ao pastor Paulo Júnior, num sermão que tem aí muitas visualizações, talvez entre os mais visualizados recentemente do canal lá, como é que é? Defesa do Evangelho. Mas eu só estou semeando. E o que eu estava dizendo ali é que Deus não precisa dos nossos alarmismos, Ele quer ser um alarme em nós. Mas quando a gente fica de alarmismo, a gente acaba perdendo a essência de ser um sal da terra e luz do mundo. A gente fica uma buzina chata aos ouvidos das pessoas. Por isso que é importante a gente semear sem esse compromisso de eu vou ser reconhecido, meu vídeo vai ter mais like do que o vídeo que eu rebati. Não, porque o interesse é semear. As pessoas estão contentes com o que elas estão recebendo. Ninguém está perguntando por Jesus, mas a promessa dele vai cumprir. Fui achado pelos que não procuravam por mim. A mim e a você pertence fazer o que esse homem anônimo fez. Semear, não negar fogo, ter ousadia para semear. E aqui eu termino modificando isso. Houve um homem de Deus procurou Eli. Mas Deus está chamando mulheres de Deus, Deus está chamando pessoas de Deus, Deus está chamando o seu exército anônimo de gente fiel que o procura. É a isso que a gente tem de se apegar.
independentemente da importância que isso vai ter aos olhos das pessoas, né? Eu me lembro de uma vez, no ano de 1997, estava eu ali trabalhando com os adolescentes de uma igreja batista aqui em Belo Horizonte, a minha esposa trabalhando com crianças, e aí um homem de Deus, que eu nunca tinha visto antes e não vi mais depois daquele dia, era um congresso de casais, ele nos procurou, ele orou sobre mim e a minha esposa, e os dois começaram a falar línguas lá um com o outro, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que no final daquele culto, aquele homem nos chamou no corredor e falou uma série de coisas que Deus iria fazer na minha vida e na vida da minha esposa. E é claro, nós viemos esses anos todos agindo como homens e mulheres, com falhas, com cabeçadas, com teimosias interiores, mas a palavra que Deus falou conosco, a palavra maravilhosa, ela tem estado de pé. Mas eu estou te contando isso aqui porque eu achei interessante que foi um homem que eu nunca tinha visto antes e por algum motivo que eu desconheço não o vi mais depois, nem ele nem a esposa dele. Porque quando Deus vai dizer coisas portentosas, sejam elas de teor que vai trazer um juízo sobre a casa de Eli, ou de um teor que é tão maravilhoso que até os próprios mensageiros, os que têm que cumprir aquela promessa, têm um coração temeroso e um coração às vezes de Jonas que vai tentar fugir. Deus não está preocupado em ficar dando satisfação. Vai lá, meu filho, vai lá ver a promessa que eu fiz através de você. Não, ele só quer que você cumpra o que ele te chamou para fazer. E aqui estou eu, 23 anos depois, diante de você, cumprindo parte daquilo que foi dito, né? Mas é só parte. Mas o importante é que aquela pessoa que eu não vi antes, não tinha visto antes e não vi mais depois, ela fez ali naquele momento o papel de homem de Deus, que veio trazer para nós uma palavra de Deus. Né? Deus falou que a partir daquele dia ele ia fazer uma mudança na minha vida e na da minha esposa. Uns 15 dias depois a gente recebe a notícia que ela estava grávida e eu estava desempregado. Já começa aí a palavra de Deus. Né? Porque Deus quer que a gente confie nele. E até quando Deus dá essa mensagem pesada para o Eli, que eu falei no vídeo anterior, ele faz aguardando que Eli se jogue diante dele, peça misericórdia, porque o ministério terreno pode até ser interrompido, mas a sua salvação não precisa ser interrompida. Você não precisa morrer de desgosto, você não precisa morrer de incredulidade, você pode se arrepender e o Senhor ainda fazer algo por amor a você. Mas olha, o importante aqui é que a gente saiba que ser homem e mulher de Deus não tem de necessariamente significar ter o reconhecimento automático e ostensivo da multidão. É apenas ser fiel a Deus. Como João falou acerca de João Batista, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Né? E João, que é grande aos seus olhos, Jesus disse, olha, o João na verdade foi o menor dos profetas, ou o último dos profetas. Por outro lado, não houve profeta maior do que João, porque em sendo o último, ele preparou os caminhos para a manifestação de Deus em pessoa, Jesus de Nazaré. Então a gente tem de andar com essa gravidade de quem se sabe fazendo aquilo que recebeu do Senhor. Agora, se o seu nome vai ser citado, se o seu nome vai ser lembrado, não precisa. Ele te chamou, ele sabe quem você é. Então, fique com esse aprendizado do anonimato que se sabe semente. E o resto a Deus pertence. Que o Senhor te abençoe. Se você achou este vídeo edificante, se ele te fez pensar em outras coisas que eu não consigo dizer aqui, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações, porque todos os dias nós temos aqui colocado sementes do Evangelho eterno, da boa nova eterna e apetecível do reino. Que o Senhor te abençoe.